Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos estudar a média harmônica. A média harmônica é uma média pitagórica, assim como a média aritmética e a média geométrica também o são. Ok? Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Ok? Vamos começar. Média harmônica. Vamos imaginar um conjunto de valores e esses valores são representados por x1, x2, x3 e assim vai até um x enésimo, ou seja, n valores possui esse conjunto. A média harmônica, normalmente representada pelo H barra, é dada pelo seguinte: pela razão entre quem? O número de valores e a soma dos inversos desses valores. Ou seja, o inverso do primeiro valor, mais o inverso do segundo valor, mais o inverso do terceiro valor, e assim vai até o valor de ordem n. Essa aqui, então, é a fórmula da média harmônica de um conjunto de n valores. Existe um caso especial que ocorre quando possui apenas dois valores. Apenas dois valores. Esse é um caso especial. Não que não dê certo fazer pela fórmula normal, mas é muito mais rápido e prático fazer da seguinte maneira. Olha só, vamos imaginar os valores, então, como sendo x1 e x2. Então, vamos lá. A média harmônica, pela fórmula, então é o quê? O número de valores em cima, que nesse caso são 2, dividido por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Ok? Isso daqui, ó, é a mesma coisa que 2 sobre. A gente tem aqui, ó, uma adição de denominadores diferentes. A gente pode tirar o mínimo múltiplo comum ou simplesmente multiplicar os valores x1 vezes x2. E agora fazer assim, ó, x2 vezes 1, x2. Somado x1 vezes 1, x1. Isso daqui, ó, é uma divisão de frações, vamos continuar aqui embaixo, é a mesma coisa que o quê? Conservamos o numerador, que é o 2, e multiplicamos pelo inverso dessa fração aqui de baixo, ou seja, x1 vezes x2, dividido por x1 mais x2. Dessa forma, então, gente, repare, a média harmônica, entre dois valores apenas, ela pode ser dada por 2 vezes x1 vezes x2, ou seja, o dobro da multiplicação entre esses dois valores, dividido pela adição desses dois valores. Aí nós temos a média harmônica. Para dois valores, ok? Pessoal, quando você for calcular a média harmônica entre dois valores, é muito mais fácil e rápido utilizar a fórmula do caso especial ao invés da fórmula completa da média harmônica. É só você fazer o dobro do produto dos dois valores sobre a adição desses dois valores. Ok? Outra coisa, gente, vamos ver agora a desigualdade das médias. É uma desigualdade que relaciona as três médias pitagóricas, que são média aritmética, média geométrica e a média harmônica. Ok? Vamos lá. Próximo item muito importante é isso daqui, ó.
desigualdade das médias. A média aritmética era representada por x barra. A média geométrica representada por g barra. E como vimos hoje, a média harmônica representada por h barra. Bom, dessa forma, gente, a desigualdade das médias ela é dada sempre assim. A média aritmética entre dois ou mais valores é sempre maior ou igual à média geométrica desses dois ou mais valores, que, por sua vez, é sempre maior ou igual à média harmônica entre esses dois ou mais valores. Ou seja, em um determinado conjunto de valores, a média aritmética entre esses valores será sempre maior ou igual à geométrica, que, por sua vez, será sempre maior ou igual à harmônica. Pessoal, então já fica a dica. Se em algum momento algum professor pedir para que você escolha entre a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica para calcular a sua nota, escolha sempre a média aritmética. Ela será sempre maior em relação às outras médias se você utilizar os mesmos valores. Ok? Vamos fazer agora uma questão de vestibular que utiliza a média harmônica. Ok? Vamos lá. Ok, pessoal, vamos a essa excelente questão de vestibular que trata sobre a média harmônica. Olhem, reparem e entendam bem essa questão. Olha só. Um automóvel subiu uma ladeira a uma velocidade média de 60 km por hora e, em seguida, desceu a mesma ladeira a velocidade média de 100 km por hora. A velocidade média desse veículo no percurso inteiro foi de... Talvez você esteja aí se perguntando, ué, Ferreto, 60 km por hora mais 100 km por hora dá 160 km por hora. Dividido por 2, 80 km por hora. E se você for ver, tem alternativa lá, não tem? Mas essa resposta não é a correta. Essa velocidade média ela é determinada pela média harmônica. Eu vou explicar bem essa questão e o raciocínio completo para que você a entenda. Ok? Vamos ver então. Vamos imaginar uma ladeira. Vamos fazer o desenho aqui da ladeira, da rua. Tá? Aqui a divisão, só para você ter uma ideia aqui. Aí vamos ter o seguinte na questão, olha só. Um automóvel subiu uma ladeira a uma velocidade média de 60 km por hora. Então, a subida desse automóvel foi a 60 km por hora. Continuando, em seguida, desceu a mesma ladeira a velocidade média de 100 km por hora. Então, agora ele vai descer. Ele desceu, subiu lá e depois desceu a 100 km por hora de velocidade média. Aí a pergunta é a velocidade média desse veículo no percurso inteiro, ou seja, na ida e na volta. Qual foi a velocidade média desse veículo? Vamos imaginar o seguinte, que essa ladeira tem uma distância igual a x. E vamos fazer o seguinte, vamos pensar um pouco na física aqui. Olha só, a gente sabe que velocidade na física, no movimento retilíneo uniforme, é dada pela distância sobre o tempo. Alguns colocam a letra S aqui, mas isso não vem ao caso agora. A fórmula da velocidade é distância percorrida dividido pelo tempo, ok? Nós temos, em um primeiro momento, na subida,
Vamos supor uma velocidade 1, foi percorrido um trajeto d1 dividido pelo tempo 1, ok? Só colocando os símbolos aqui. Em relação à velocidade, nós temos o quê? Velocidade na subida V1, 60 km por hora. A distância subida, a gente diz que é x. E o tempo, a gente não sabe. Vamos botar aqui T1. Então, desse momento aqui, a gente pode concluir o quê? Que 60 vezes o T1 passa multiplicando, nós vamos ter que o x é igual a 60 vezes o T1. Tudo bem? Vamos deixar isso aqui paradinho aqui e vamos pensar agora em relação à descida. Agora, em relação à descida, nós temos o seguinte. V2 é igual a D2 dividido pelo tempo 2. Substituindo os dados, nós temos o quê? Velocidade na descida foi de 100 km por hora. Então, 100 é igual a distância percorrida na descida é a distância x, dividido pelo tempo da descida que a gente não sabe, é o tempo 2. Então, dessa forma, nós vamos ter que x é igual a 100 vezes T2. Olhando aqui, gente, nós temos que x é igual a 60T1 e temos também que x é igual a 100T2. O que nós vamos fazer? Vamos igualar essas duas equações. Vamos fazer aqui em cima. Então, nós teremos que 60T1 é igual a 100T2. Podemos simplificar, tira um zero do lado esquerdo com um zero do lado direito. Nós vamos ter, então, que 6T1 é igual a 10T2. Ou seja, T1 é igual a 10 vezes T2 fica 10T2. E esse 6 desce dividido por 6. Podemos simplificar, então teremos que T1 é igual, divide por 2 em cima, teremos 5T2. E no denominador divide por 2, nós vamos ter o número 3. Conclusão, T1 é igual a 5T2 sobre 3. Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular a velocidade média. Como assim, Ferreto? Vamos calcular então a velocidade média no percurso total, ou seja, na ida e depois na volta. Juntar esses dois tempos, velocidade de ida e de volta, colocar tudo numa única equação. Bom, a gente sabe que a velocidade é a distância sobre tempo. Então, eu quero saber a velocidade média, ou seja, qual a velocidade média no percurso inteiro. Então, vamos trocar aqui. Ó. Nós vamos ter, então, velocidade V, vou colocar Vm, de velocidade média. A distância total do percurso foi x para ir e x para voltar, ou seja, 2x, ok? Dividido pelo tempo total. O tempo total é o T1 mais o T2. Continuando, a velocidade média é igual a 2 vezes o x dividido T1 mais T2. O que eu vou fazer? No lugar do T1, vamos colocar 5T2 sobre 3. Vamos colocar aqui, ó. 5T2 sobre 3 mais o T2. Então, a velocidade média aqui embaixo é igual a 2 vezes o x. Agora, olha só. No denominador, nós temos a incógnita T2. Vamos colocar o x em função de T2. Onde é que nós temos o x em função de T2? Aqui embaixo, ó. Nós temos que x é igual a 100 vezes T2. Então, vamos substituir ali. Nós teremos, então, que 2 vezes o x, que é 100 T2. Isso tudo dividido por quem? Por esse mínimo múltiplo comum aqui. Vamos arrumar isso daqui, ó. Adição entre uma fração e um número inteiro, o que a gente pode fazer? Passa o 3 multiplicando e depois o T2 aqui em cima, o resultado, passa somando. Então, vai lá.
3 vezes T2 fica 3T2. Somado com 5T2 vai dar 8T2 dividido por 3. Então, 8T2 dividido por 3. Notem o seguinte, tanto no numerador quanto no denominador, nós temos a incógnita T2. Então, podemos fazer o quê? Cortá-la, simplificá-la aqui. E dessa forma, nós teremos que a velocidade média é dada por 2 vezes 100 dá 200, dividido por 8 terços. Bom, divisão de frações, vamos conservar o numerador, que é o 200, e multiplicar pelo inverso do denominador. Inverso de 8 terços é 3 oitavos. Então, nós teremos 200 dividido por 8, dá 25. E 3 vezes 25, o resultado é 75, no caso, quilômetros por hora. Então, a alternativa que a gente encontra é a letra B de Brasil e não a letra D de Dinamarca. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, mas Ferreta, onde é que está a média harmônica nessa questão? Vamos descer um pouquinho. Vamos descer aqui. Aqui tá bom. Olha só. Aqui a gente tem duas velocidades. Velocidade 1, 60 km por hora em um determinado trajeto. E a velocidade 2 a 100 km por hora no mesmo trajeto. Isso daqui, gente, para tirarmos a velocidade média desses dois valores, isso aqui é uma questão muito clássica de média harmônica. Lembra que na parte teórica nós comentamos que a média harmônica entre dois valores é fazermos 2 vezes o primeiro vezes o segundo dividido pela soma desses valores? Lembra disso? Isso daqui, ó, é a média harmônica entre dois valores. É uma simplificação da fórmula da média harmônica. Vamos aplicar aqui nessa questão diretamente essa simplificação. Então, nós vamos ter o seguinte, que a velocidade média entre 60 e 100 km por hora é 2 vezes 60 vezes o 100, tudo dividido por 60 mais o 100. E nós vamos ter o quê? Que a velocidade média é igual. 60 vezes 100 dá 6.000. 6.000 vezes 2, 12.000, dividido, denominador 60 mais 100, 160. Podemos simplificar aqui, ó, um zero com um zero. Aí nós teremos 1.200 dividido por 16. E 1.200 dividido por 16 é exatamente 75. Nesse caso, velocidade, né? Quilômetros por hora, que é a resposta que a gente deveria realmente encontrar. Ok, gente? Questão muito interessante. Ela já apareceu em alguns vestibulares. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Se você gostou da aula, clique ali em gostei, faça comentários. Tenha bons estudos e até a próxima.